Eu não consigo ver hoje o esporte desligado da educação. Eu não consigo ver. E apesar de a gente ter exemplos fantásticos, mas que teriam que se adaptar à nossa realidade, porque não adianta a gente achar nos Estados Unidos tudo é perfeito, mas eu não vivo nos Estados Unidos, eu vivo no Brasil. A nossa realidade é totalmente diferente em todos os sentidos, né? Mas eu acho que a gente pode ter esse link e é importante para a gente ter esse resgate. Então eu acho que o grande planejamento nosso seria a primeira valorização do professor de educação física. Por que o professor de educação física? Porque é na escola que a gente vai ter o nosso celeiro, o nosso maior celeiro. E se a gente conseguir linkar a educação com o esporte, ou o esporte para todos, com o esporte de alto rendimento, eu acho que tem que ser esse o caminho. Vai ser um caminho longo, mas a gente não pode esperar mais. Eu acho que a gente está perdendo tempo. E está chegando um momento... Eu não sei se a gente chegou no fundo do poço. É difícil a gente falar de fundo do poço, né? Mas a gente não pode mais ir para uma Olimpíada pensando em ganhar 8 medalhas de ouro, 9 medalhas de ouro. Um país como o Brasil, do tamanho do Brasil, o número de praticantes de esporte que a gente tem no Brasil. Eu acho que o esporte pode muito mais do que a gente está entregando. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Queria agradecer a Tizan Digital, que prepara toda essa estrutura para a gente chegar na sua casa, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, com qualidade digital. E a Ace Negócios, nossa parceira, se você tem uma ideia, né, esportiva na cabeça e quer tirar ela do papel e colocá-la em prática, em quadra, Ace Negócios pode ser a melhor opção para você. Porque hoje estamos muito, mas muito especiais. Porque hoje estamos internacionais. Marcos Kiviek! Se assustou, né, Marquinhos? Não sabia que eu gritava tanto. Aplausos. Tudo bom, Marquinho? Fala, Lê. Técnico da Seleção da República Dominicana. Há 16 anos. Este ano completa 16 anos. Ah, mais 2 tiram uma habilitação na República Dominicana. Já. Caramba. Já dá para emancipar. Kiviek é polonês? É russo. Ah, aí tá tudo explicado. Quem veio da Rússia? Meus avós. Ah, é? Meus Você chegou a conhecê-los? Não cheguei, mas sem praticamente lembranças, porque eles se mudaram do Brasil. Eu era muito pequeno e faleceram depois. Eu tive pouco contato. Mas é Marcos Kiviek só ou tem outro nome? Marcos Roberto. Geração, nome composto, né? Prazer, Alexandre e Marcelo. Não tem como, nossa né? geração era assim mesmo. É, João Pedro. Porque assim, Marcos Roberto até é um nome composto já meio... Né, que nem João Paulo, João Pedro, Marcos José Vinícius. Roberto. Marcos... Agora, Alexandre e Marcelo, quantos você conhece? Um. Olha que em 16 anos de República Dominicana, evidentemente que o trabalho vem dando certo, né? Ficaria tanto tempo assim. Imagino que, a princípio, o planejamento era menos tempo. Na verdade, assim, nosso primeiro contato foi para 4 anos. Nosso primeiro contrato foi um trabalho para 4 anos. Era a médio prazo. E aí foi dando certo e a gente acabou implantando um projeto lá bem interessante e tem dado bons frutos e a gente tá ficando. Você foi primeiramente com um grupo de brasileiros, né, para trabalhar com você? Foi a primeira leva, assim, foi eu, o Wagner, que tá comigo até hoje. Tá aqui nos bastidores, Wagner. Ele mesmo. E foi o Fabiano, meu irmão. Uhum. Foi a primeira turma assim que foi. O Fabiano acabou não se adaptando, regressou para o Brasil. Eu levei outro brasileiro, o Endel, que hoje está nos Estados Unidos, trabalha na universidade, está trabalhando no voleibol universitário. E aí fui levando brasileiro, fui agregando, né? Eu levei o Secato, que trabalhou comigo no Pinheiros, Alexandre Secato até hoje, Alexandre Secato, é técnico da seleção Infanto. E fui levando, hoje nós somos 6 brasileiros. Uhum. E a ideia é, daqui a alguns anos, ter pelo menos mais 2. Essa é a nossa ideia. Tá, então vamos só entender a estrutura. Você é o técnico da seleção principal e coordenador das equipes. Exatamente. Né? Eu sou técnico da seleção, coordenador técnico das categorias de base até a iniciação. Uhum. O Vagnão, técnico do Juvenil e Sub-23. Sub-23 e Juvenil. E o Alexandre Secato, técnico do Infanto. Tá. Sub-19 hoje. E os outros 3 brasileiros estão na preparação física? Um é preparador físico,
o outro é assistente técnico do Alexandre, trabalha com o Do Infante. Alexandre, e agora não está mais, a gente tinha um fisioterapeuta que Hum. regressou para o Brasil também. E a ideia é trazer mais gente. A ideia seria levar um fisioterapeuta e mais 2 para fazer o quê? 2 para trabalhar com iniciação. Ah, Trabalhar com na base na mesmo. base, iniciação. Trabalhar com a criançadinha de 8 a 14 anos. Quando você chegou, você encontrou o que de voleibol dominicano? E o que tem hoje? Ale, o primeiro boom do voleibol dominicano foi em 2003, no Pan-Americano, que foi disputado lá em Santo Domingo, que elas ganharam o Pan-Americano, fizeram a final com Cuba. Cuba tinha algumas jogadoras remanescentes das grandes morenas do Caribe, estava aí o Milka Ruiz nesse time ainda, a Zoila Barros, e elas ganharam esse Pan-Americano. Então foi um acontecimento no país, uma geração vencedora, e aconteceu o voleibol feminino na República Dominicana. Depois elas tiveram um gap de resultados entre 2003 e 2007. Em 2007, 2006, na verdade, eu fui convidado para trabalhar na República Dominicana. Eu estava na seleção brasileira com o assistente do Zé Roberto, e eles me convidaram para fazer parte do projeto que ele queria um técnico brasileiro, o presidente de projeto de seleções. E a gente ficou conversando 2 anos, conversando por e-mail, por telefone, até que eu tive um break na Superliga. Eu estava no Pinheiros nesse ano, fui conhecer o projeto, gostei muito do que eu vi de material humano, a estrutura muito ruim, estrutura física, né, de ginásio, de trabalho, da sala de peso, fisioterapia, estrutura muito ruim, muito precária, mas material humano fantástico. E aí acabei me interessando, principalmente porque eu seria a cabeça de um projeto, né? Então seria o meu trabalho ali, e a primeira ideia foi levar gente comigo, não dava para eu ir sozinho, chegar sozinho, e assim foi. Então, no primeiro ano, 2009, o Wagner foi vice-campeão mundial juvenil. Que isso, Vagnão, parabéns, hein? Primeiro ano? No 2009 foi vice-campeão mundial juvenil, com uma geração que praticamente hoje eu ainda tenho jogadoras remanescentes desse grupo. Em 2015, o Wagner foi campeão mundial juvenil. O Vagnão, tá querendo derrubar o cara aqui, vou ganhando assim. E dessa geração de 2015 também eu tenho jogadoras nessa seleção hoje, porque o nosso processo de renovação é praticamente o tempo inteiro. Ah, é? Porque nós temos pouco material humano, assim. É um Ah, país tá. pequeno. País pequeno. Você falou em 11 milhões, né, de habitantes. Né? Mal contados, né? Deve dar uns 10 milhões e pouco, mas tem muito haitiano no país. Então hoje deve girar em torno de 11 milhões e pouco. Mas são poucos praticantes. Se você for pensar no universo de um país de 10 milhões de habitantes, mulheres que pratiquem voleibol, o universo é muito pequeno, muito pequeno. Então o que a gente tem de material humano, a gente tem que preservar. Então você chega com meninas super jovens, a Brian Martinez, por exemplo, chegou na seleção, ela chegou na escolinha, mas ela foi para a seleção adulta com 15 anos. Hoje é uma jogadora com 25 anos que já tem 10 anos de experiência internacional. É uma coisa assim... E ela joga fora, né? Ela não joga no... Não, ela joga fora porque lá nós não temos clubes, né? Não tem campeonato seleção interno? Seleção permanente. Então você pega meninas hoje com 25 anos, já com 10 anos de experiência internacional. Se você contar que a seleção faz 40 jogos internacionais por ano, é uma menina que já está aí com quase 400 jogos internacionais por ano. Que jogadora brasileira você consegue ver? Difícil imaginar. Porque tem muita qualidade, muita quantidade no Brasil. Lá nós temos um pouco de qualidade e não temos quantidade. Então as jogadoras chegam muito novas e vivem muito tempo na seleção. Esse nosso trabalho é justamente esse, preservar ao máximo as jogadoras, para que elas possam ter uma vida longa representando a seleção. A gente sempre fala assim, né? O time principal, o time adulto de uma cidade, de um país, acaba sendo a referência para motivar a garotada a praticar a modalidade. Você percebeu isso na sua gestão? Sim, a quantidade foi aumentando? Hoje, quando eu cheguei, nós tínhamos 6 jogadoras a nível internacional. E aí a primeira ideia foi conversado, é que eu precisava fazer uma renovação total da seleção, buscar biotipo internacional, porque lá é uma seleção permanente. Então a minha preocupação é com a seleção, não tenho preocupação nenhuma com clubes. Então praticamente eu levei a seleção juvenil inteira para o adulto, e poucas jogadoras remanescentes daquele grupo de 2003. Ficaram 3 ou 4 no máximo, que ainda
Se renovou de uma vez só, então. Total. Então, e esse grupo respondeu bastante. Foi um grupo que nós tivemos bons resultados. Em 2009, nós fomos pela primeira vez campeões continentais. Pela primeira vez, Estados Unidos e Cuba não ganharam um continental, fomos nós. Então foi uma coisa assim fantástica, porque acaba dando credibilidade também para o trabalho. Você iniciar um trabalho ganhando é sempre mais fácil, né? Sempre melhor. E aí tem vindo numa crescente. Lógico que você tem anos que vai bem, anos que vai mais ou menos, anos que você vai mal, porque depende muito também das outras seleções. O legal é assim, nós não temos muita crise na troca de gerações, porque isso tem sido automático, tem sido paulatino, não é abrupto como foi quando nós chegamos. Então hoje eu tenho, no meu time hoje, eu tenho uma jogadora acima de 30 anos, que é a Dela Cruz, tenho algumas na faixa de 29 e 30, a grande maioria na faixa de 25, 26 anos. Eu tenho 2 ou 3 jogadoras, 4 na verdade, com 18 anos, 17, 20 anos. Então são meninas que já estão chegando, já fazem parte e treinam junto. Então o espelho tem sido muito importante para a gente. A gente acabou criando ídolos, que no país é uma coisa super importante, e você atrai, com ídolos você atrai massificação, né? Então a nossa ideia é essa, a gente conseguir aumentar esse leque de opções de jogadores que queiram jogar voleibol, para a gente ter mais opções também na seleção adulta. Então isso tem sido muito legal, porque o espelho está sempre em evidência. E você tem o espelho, você consegue refletir. Olha exatamente. Só, poucas pessoas pensariam isso. Você falou de estrutura, né? A estrutura também teve que ser modificada. Quando você chegou, você deparou com uma estrutura precária, né? Como você está me falando, né? A condição de ginásio, parte física muito ruim, mas também foi melhorando com a sua gestão? Na verdade, a nossa briga tem sido essa, desses 16 anos. Ainda não está como você gostaria. Tá. Primeiro, assim, nós treinamos um centro olímpico que não pertence à seleção. É um centro olímpico que pertence ao Ministério dos Esportes. Então, a quadra não é nossa. Nós temos o nosso horário de treino, nós temos a prioridade para o treino, mas às vezes nós chegamos lá, tem uma atividade na quadra, e às vezes nem nos avisam, e não tem como treinar. Não tem. Tipo, eu li que numa entrevista que você deu, só para que você chega lá na quadra, tá tendo uma formatura, né? Uma festa de formatura. Uma festa de formatura, é uma graduação, né, que eles falam, ou um comício, é uma coisa de um partido político, ou uma igreja. É a quadra de voleibol, o ginásio de voleibol, que é com ar-condicionado, tudo a gente praticamente não treina. Porque aí é o ano inteiro alugado para atividades fora o voleibol. É igreja, política, show, teatro, enfim. E a gente treina na quadra de treinamento que é do Ministério dos Esportes. E muitas vezes acontece isso. Chega lá e não tem a quadra. Agora mesmo, essa semana, o Secato tá lá. Ele me ligou, olha, nós vamos poder dar treinos quinta, sexta, porque tem uma atividade do judô, e eles enchem de tatame, aqui não tem quadra para treinar. Eu falei, tá bom, olha, fica tranquilo. Treinamos já estou acostumado, já sei como é que treinamos segunda-feira. Ô, Rafa, se puder, alguém, só para dar uma busca aí, como é que chama o Centro Olímpico da França? Tem um Centro Olímpico francês, só para falar o nome correto, que eu fui conhecer e eu queria contar essa história aqui. Da diferença, né? Da diferença de uma estrutura para várias coisas. Hoje a gente tem parceria com uma academia de primeiro nível. Fora do CT. Fora, que fomos nós que conseguimos essa parceria, então elas apoiam a seleção. Então a gente tem essa condição de trabalhar fisicamente nessa academia, que é uma academia fantástica, Body Shop, é uma rede de academias, fantástico. Então isso já é mas não é o ideal, porque ela é distante do Centro Olímpico. Então, às vezes, eu preciso fazer treino, que eu preciso ter um grupo no peso, um grupo na quadra. Entendi, tem que separar. Fica complicado, porque elas têm que pegar um carro para ir até o Centro Olímpico, esse deslocamento, e a gente acaba tendo que fazer, mas, enfim, não é o ideal. Nós não temos uma sala de terapia para o nível que nós precisamos. Enfim, então, o que a gente tem lá? Muita bola, não falta bola, rede, material assim de treino, a gente tem bastante. E bola é cara, hein? Pra quem não sabe, uma bola como essa aqui, né? Essa aqui é de vôlei de praia que a gente usa como cenograficamente. Mas uma bola oficial, né, de um campeonato mundial, cara. Ela aqui no Brasil tá em R$1.000, né? Cada bola. É muito cara, mas a gente tem lá a Confederação Norseca e a gente tem facilidade de material, assim, a gente tem o nosso projeto de seleções nesse sentido, assim, material de treino a gente tem a Mizuno, que é um apoiador nosso, então
Nesse ponto nós não temos dificuldade. Mas estrutura física, agora, depois que nós ganhamos a classificação para a Olimpíada, nós fomos visitar o presidente, é normal, sempre que de um evento grande, ele nos recebe no Palácio, e ao vivo para a televisão ele prometeu que a presidência vai dar um centro de treinamento para as reinas do Caribe. Isso aí... Bom, tomara que isso aconteça, né? Que a promessa seja cumprida. Você falou das cubanas, seriam as morenas do Caribe, é isso? Morenas do Caribe. E as reinas são as dominicanas. E quem que coloca esse apelido? A mídia? A mídia. Isso foi logo porque as morenas do Caribe são famosas desde sempre, né? E aí, as morenas são as tricampeãs mundiais, tricampeãs né? olímpicas, bicampeã mundial e tudo, ganhou tudo. E aí, lá eles gostam, né, desses apelidos, dessas coisas, e acabou ficando as reinas do Caribe, porque a República Dominicana ganhou, essa foi a 6ª vez consecutiva, os Jogos Centro-Americanos e do Caribe, como as Olimpíadas da região. Então, ficou as reinas do Caribe. Que legal. E as meninas gostam disso? Imagina. Conseguiu achar, Rafa? 2 nomes, o Champions Park, que fica no Trocadero. Não é isso. E o Clube de France e o Stade de France. Não, mas o Stade de France é o estádio onde foi a Copa do Mundo. Bom, enfim, só para falar, eu não lembrei o nome, é que tem um nome característico. Depois eu vejo. Mas pode ser o Clube de France, pode ser um... Não que é especificamente o nome. É Centro Olímpico, é um Centro Olímpico da França, onde todas as modalidades treinam lá. A diferença, que eu imagino, do CT Olímpico do Dominicano, é o tamanho, né? Tamanho, é um absurdo o tamanho. O Centro Olímpico lá é grande. Porque foi feito para os Jogos Pan-Americanos. Então tem a piscina. Então seria uma vila olímpica, assim. É uma vila. Lá tem a piscina olímpica, a pista de atletismo, o campo de futebol, o judô. É gigante. Mas o complexo do voleibol não é pequeno, mas não é nosso. Entendi. Eu estou dando o exemplo da França porque eu conheci e a gente não tem aqui no Brasil. Né? A gente não tem esse objeto, né, de treinamento. O vôlei não treina no CT Olímpico. O vôlei masculino treina. Não, da França. Tá. Da França não treina, ele treina separado lá. Treina, acho que tem em outra cidade. Mas as outras modalidades treinam lá. E tem estrutura para todo mundo. E eles gostam disso por quê? Por causa do espelho. Quando eu fui lá, eu fui mostrar o Centro Olímpico e mostrar que um brasileiro treinava tênis de mesa lá. E estava fazendo lá já há mais de 2, 3 anos. Aí no complexo de judo estava o Teddy Riner treinando. E as pessoas das outras modalidades iam ver o ídolo. Lógico, né? lógico. E isso servia como espelho, eles apostavam muito. E tinha um esquema assim de alojamento maravilhoso para todas as modalidades. Então, as atletas, né? Eu conversei com a menina do lançamento de discos e ela passava temporadas lá treinando e depois ela voltava pro clube dela. Então ela ficava lá e tinha tudo, uma estrutura de alimentação, enfim. Era muito legal. Ainda mais agora, né? Já visando 2024. Só para eu esqueci que você respondeu, mas as meninas gostam de ser chamadas de reinas do Caribe? Sim, elas curtem isso? Elas curtem. Já entraram na onda. Para elas elas são conhecidas do país inteiro, né? São meninas hoje que elas saem nas ruas, todo mundo conhece. Essa é uma das reinas. Todo mundo já... E as reinas das reinas, você falou que dos ídolos, né? É a Brenda e a De La Cruz? Ou não? Na verdade, hoje, o time de voleibol é o queridinho. É o queridinho. A Brenda é uma jogadora muito carismática, uma jogadora que tem muitos seguidores, uma jogadora, é um ícone, né, no país. Mas hoje você não tem assim esse peso. Tem as jogadoras que são mais queridas, né? Por exemplo, uma jogadora que hoje já não está na seleção, mas acho que tem mais seguidores, é a Mambrú. Uma jogadora que ela interage muito em redes sociais. Então, a Brenda já é mais tímida nesse sentido. A Brenda mais por carisma, porque todo torneio é melhor líbero, melhor defesa. Então, mas as jogadoras têm essa multidão assim que as acompanha. A Brenda jogou no Brasil, né? Jogou uma temporada. Em Bauru. Né? Duas temporadas. Duas? Jogou uma comigo quando eu estive em Bauru e depois regressou com o Rubinho em Bauru. As duas no SESI Bauru. As duas no SESI. E teve mais duas que jogaram aqui, né? A Penha tá jogando. A Penha continua, jogou no Rio e agora tá no Minas. E as Martínez, as duas irmãs Martínez que jogaram no Praia. E você disse que é a favor, né? Tipo, as meninas terem essa experiência internacional. Essa experiência no Brasil foi importante para a sua seleção? Foi legal para essas jogadoras? Eu acho que tudo faz parte da construção do atleta, né?
O que é importante no Brasil? O que é importante na Itália? O que é importante na Turquia? Que elas estejam com bons profissionais, em bons clubes. Então, para nós foi importante estar no Brasil, porque os técnicos que elas trabalharam sempre foram técnicos muito bons, assim, a estrutura de clube, estrutura de preparação física, de fisioterapia. Então, isso é importante para a gente. Porque o nosso grande medo, assim, é uma jogadora ir para um clube em que ela não trabalhe, em que ela seja largada, né? E aí, quando ela volta para a seleção, a gente tem que fazer todo o processo de recuperação dela. Uhum. Então, quanto mais qualidade elas estiverem no trabalho em clubes, melhor para nós como seleção. A minha preocupação é com a seleção. Então, a minha preocupação é com a minha jogadora. Então, quando ela vai para um clube, eu procuro saber com que técnico ela vai trabalhar, que time que ela vai jogar, quem é o preparador físico. O nosso preparador físico entra em contato direto com o preparador físico do clube, porque elas saem de lá já com um plano de trabalho delas. E tem que ser cumprido, porque a gente tem acompanhamento semanal. Agora, com facilidade de internet, você consegue estar todo dia falando com a pessoa, né? E esse feedback para nós é importante, porque elas chegam para a gente praticamente para competir. Esse ano, por exemplo, elas chegaram depois do Sul-Americano, dia 11 de maio, dia 18 a gente já estava jogando. É uma loucura, né? É uma loucura. Mas a gente tem que procurar adequar todo o nosso calendário de acordo com a saúde das nossas atletas. Eu não posso massacrar atleta porque eu não tenho essa quantidade de atletas. Então essa preocupação é grande. Por isso que eu estou sempre monitorando para onde elas vão, com quem vão trabalhar e jogar no Brasil. A Superliga é uma Superliga muito disputada, uma Superliga com jogadoras no Brasil, historicamente são jogadoras técnicas, né? Então aumenta o acervo motor delas, a quantidade de experiências que elas vão adquirindo e por bem delas como atleta, é super importante. Para a gente fechar o assunto República Dominicana, nesses 16 anos você está indo, classificou agora para sua terceira Olimpíada. Parabéns, primeiramente, né? Obrigado. Você falou assim, né? É um projeto que começou vencendo, né? A base começou a ter resultados e tal, mas continua dando resultado. Tanto que você quase chegou à semifinal, né, no Mundial, aquele jogo fatídico, marcante ou estressante contra a China, mas agora se classificou diante de uma China conseguindo vencer. Sim. O dia da vingança chegou, né, Chega para todo mundo, né? Chega para todo mundo. E esse ano foi legal, porque nós ganhamos delas 2 vezes. Duplamente. Nós ganhamos na VNL e ganhamos agora no classificatório. E a China com o time completo. Então, e lá na China, que é mais emblemático ainda. Mas não só a vitória da China. Eu acho que esse ano foi um ano importante para a gente como equipe. A gente acabou se consolidando, tendo uma equipe esse ano mais sólida em todos os aspectos. Então hoje eu acho que é um time que já está mais maduro, em que as jovens estão respondendo muito bem, as mais experientes estão, cada uma assumindo o seu papel, e isso tem ajudado muito nesse processo de crescimento. Muito legal, muito legal. Só ficou fora do Rio de Janeiro, 2016, né, nesse processo. Você estava me contando que o processo seletivo modificou e acabou prejudicando o rendimento ou a classificação de vocês. Eu vou fazer aqui um merchan, que é preciso também, que a gente precisa faturar um pouco. Aliás, se você quiser ser parceiro aqui do Ataque Defesa, entre em contrato aqui, ó. Contato tá aqui embaixo na tela para você ser parceiro e participar desse crescimento com a gente. Que nem o Rodrigo Verri. O Verri é sensacional, porque além de um cara muito legal, diz ele que foi jogador de futebol. Aí a gente tem dúvidas, a gente tem vídeos, não tem imagem, não tem foto, a gente está acreditando na palavra dele. Mas com certeza ele consegue cuidar muito bem do seu patrimônio empresarial e da sua família. Fala, Verri. Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Verri, corretor franqueado da Prudential, especialista em proteção de vida, proteção patrimonial e empresarial. Vim aqui explicar um pouquinho como que funciona o meu trabalho. Eu desenvolvo totalmente um projeto personalizado para a sua necessidade, ou seja, de acordo com aquilo realmente que você precisa, seja tanto para o teu negócio, quanto também para a tua família. Ou seja, os dois estão interligados, trazendo realmente segurança e tranquilidade financeira para todas as áreas, ou seja, evitar que você se descapitalize por algum imprevisto que todos nós estamos sujeitos, ok? Eu sou o Rodrigo Verri, da RV De Martino, e eu posso lhe ajudar. Valeu, Verri! Bom, é só entrar em contato aí para você conhecer o trabalho do Verri, que é muito legal. Acho que vale a pena, né, você pensando nesse futuro. A produção me avisou aqui que é La Villette, que é o Clube de France, que é o Centro Olímpico francês. Você sempre falar alguma coisa, Marquinhos? Nós fomos para a Holanda. A Holanda tem um centro de treinamento, o Centro Olímpico deles, fantástico. Fantástico, acho que é Papeldorm.
coisa de outro mundo. Mas se você for falar de voleibol, você tem Saquarema, que é só do vôlei, que é né? só do Exato. vôlei. A seleção italiana tem pelo menos 2 ou 3 iguais é? Saquarema. Sabia. A Rússia treina em Anapa, um treinamento fantástico. Os Estados Unidos em Colorado Springs. Se você pegar, Tailândia fez um treinamento fantástico só do vôlei. Só do vôlei. Então, nós não temos isso. Essa é a grande diferença. O Peru tem um treinamento muito bom, super equipado, só do vôlei também. Então, faz falta. Faz falta. Vamos falar de outros assuntos agora. Mas aqui você foi jogador, né? Você foi jogador ponteirinho, passador? Joguei. No meu nível aí. Mas Dizem que ainda continua jogando, né? Eu jogo Master com o pessoal, uns amigos, né? O pessoal que continua na ativa aí. Eu sempre que posso, quando estou no Brasil, eu venho, jogo, bato minha bolinha, jogo os torneios. Quando dá, eu vou para Saquarema jogar o Master. Santos, praticamente. Se dedica, né? Santos eu vou praticamente todo ano, quando dá, assim, que é o meu período que dá para eu estar. Então, quando dá oportunidade, eu tô aí. Você sabe que eu joguei contra você? Você lembra? Você tem essa memória ou não? Eu lembro. Joguei. Você jogava em Barueri. Barueri. Eu Isso. já tava deixando de jogar. Tava começando a trabalhar já com voleibol. Você já era técnico de uma base, assim, ou não? Eu tava, nessa época, enquanto eu estava jogando, eu estava trabalhando na escolinha do Zé Roberto. Ele montou uma escolinha na Sportville e eu era o professor dessa escolinha. Ah, que legal. E aí, quando foi o primeiro convite para eu ser técnico da categoria infantil na época, porque antes tinha infantil, infanto e juvenil, né? Agora é sub-15, sub-17, só para complicar minha cabeça, que não viveu então isso. eu fui técnico do infantil, aí eu parei de jogar. Aí eu falei, ó, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Aí eu comecei a jogar por diversão só. Eu jogava jogos regionais, jogava primeira divisão quando dava para ir, mas aí eu já não treinava para jogar voleibol. Eu treinava para me divertir e comecei a me dedicar à minha carreira como técnico. Como jogador, você teve um ano especial, assim? Um clube legal? Que você tem... Eu lembro assim, eu joguei uma Superliga pelo Mackenzie, que foi muito legal. Joguei uma Universiade pela seleção brasileira, no Japão, em Fukuoka. Tem algumas situações assim bem muito legais. legal. Assim. Esse time do Mackenzie, quem que era o técnico? O Milton Serra. Milton. Na Superliga foi o Moreno. O Moreno. Antônio Carlos Moreno? Antônio Carlos Moreno. Cara, um dos maiores jogadores da história do vôlei brasileiro. brasileiro. Tava Sidão, Manfrim, Gatão. Fernandinho, levantador, Fernandinho, levantador, e Luizinho, irmão do Ricardinho. Eu joguei, acho que eu joguei contra Bermudes. vocês esse ano também. A gente jogava em Campinas. Não, eu joguei um jogo lá no Mackenzie mesmo. No nosso... Pacaembu, não era? No ginásio Pacaembu. Aí jogava no Pacaembu, o Campeonato Paulista, divisão especial. Isso. E a Superliga nós jogamos em Campinas, porque a gente tem um contrato com o Campinas jogava lá no Taquaral. Você, evidentemente, que não sabe, isso é um papo de velho que tá rolando aqui. Aí, seu primeiro time mesmo, como auxiliar, foi o time de Barueri com o Zé? Adulto, sim. O David adulto, ou sim, David. Foi o primeiro time, o Zé, como adulto. Depois com o Paulo na UNG. Aí o Zé era coordenador, a gente ficou na UNG. Depois eles foram para Osasco, eu fui para Osasco com o Zé, fiquei um tempão em Osasco, começou o BCN, depois Finasa. Depois eu fui para Unisul com o Zé, no masculino, para a seleção brasileira com o Zé. Então, é exagero falar que o Zé é a maior referência que você tem como Total, nenhum exagero. Nenhum. O Zé foi o que me abriu as portas, o que... Bom, falar do Zé Roberto em voleibol Chovendo molhado. Mas é um cara fantástico que me deu todas as oportunidades. Hoje, graças a Deus, se eu trilhei esse caminho foi por eles ter me levado, me dado a oportunidade. Inclusive, quando eu fui para a República Dominicana, a primeira pessoa a saber foi ele, a primeira pessoa que me deu força para ir foi ele. Conversei bastante com o Moreno, que o Moreno é meu amigo pessoal. Até hoje a gente se fala. O Moreno tem um trabalho muito legal hoje com o coaching do Comitê Olímpico brasileiro. E a gente se fala bastante também. Então, são duas referências aí. Vou contar uma história do Zé. Eu sempre conto essa história, mas que vale para você entender, né, que o ídolo, o craque, tá além da quadra. Eu vim fazer teste no Banespa, né, moleque, pro Mirim, na época, né? E o Zé Roberto era o levantador do time, né? Era o Zé Roberto, o Xandó, né? Montanaro. Só que o Montanaro não tinha chegado ainda. Ia chegar no ano seguinte, assim, a grande contratação. Foi o primeiro ano que o Xandó tava lá. Exatamente, né? Saindo da Pirelli e tal. Era o início do projeto do Banespa, que foi um dos grandes clubes do vôlei brasileiro.
E aí, o Zé era o cara, porque o Zé tinha jogado na seleção e a gente Sim. sabia de histórias, tá? Mas nunca tinha visto. Então era o cara que a gente queria ver jogando. E o Zé, pra quem não sabe, foi um baita de um levantador. Mas muito bom levantador. E aí a gente ganhava um valezinho de lanche, que era um misto quente e um suco com refri e tal. E o time adulto, né, ganhava o vale especial, que eles preenchiam lá o que eles queriam. E a gente ficava assim, nossa, quando que eu vou ser adulto pra ter um vale lanche desse aí? E o Zé, tava eu e mais 2 amigos, né, da mesma cidade, né? Aí o Zé veio falar com a gente. E aí, vocês estão bem? Vocês têm o que comer? Que demais. A gente quieto, né? A gente não sabia se respondia ou se dava um abraço, né? Vocês estão dormindo bem? Vocês precisam de cobertor? Se vocês precisarem, vocês podem dormir na minha casa. Olha o que ele falou. Que demais, né, Pô, cara? muito louco isso. Muito É demais, louco, né? Muito, cara, isso faz total diferença, né? Porque se Total, fosse um total. cara chato, arrogante, nesse momento, sabe aquele negócio assim? Ah, não quero jogar mais isso aí, não. Ah, os caras são desse jeito, sabe? Aham. Nunca tenha virado um grande jogador, mas Não, mas funcionou, né? faz muita diferença. Faz né? muita diferença. Muita diferença. E como é que é o mundo dos técnicos internacionalmente? Porque, assim, ó, o Zé tá um tempão na seleção brasileira. Há 20 anos. Você tá há 16 Ah, na República Dominicana. Aí você vê lá, tipo, o Kira, ele tá há pouco tempo como técnico principal, mas ele tá na comissão já há um bom tempo. Aí o Guidetti tá há 20 anos rodando por várias seleções. É um meio amigável ou é um meio concorrido? na verdade, assim, a gente até. Nós aqui, entre nós dominicanos, a gente fala assim, são sempre as mesmas pessoas. Nós Às dominicanos, vezes, você mandou essa? Que isso, hein? a gente conversa entre nós, assim, parece que são sempre as mesmas pessoas. Parece. Alguns, como o Zé, como o Kira, ele está há muito tempo, né, no projeto. Acho que nós somos, depois do Zé Roberto, somos Os mais longevos. Mais longevos. Mas aí você tem o Guedes, que está Alemanha, tá no cenário Holanda, internacional há muito tempo. Sérvia, e está num clube há muito tempo, o Akif, a casa dele há muitos anos, né? Você tem o técnico da Sérvia, que estava no clube, agora depois foi para a Croácia, agora está na Turquia, né? O Santarelli, que era da Croácia, Sérvia, agora está na Turquia. O Zoran, o Terzic, que estava na Sérvia, depois agora está na Rússia, está em clube na Turquia, agora foi para a Rússia, para a seleção, infelizmente não está jogando a Rússia esse ano mais, mas é um meio assim, a gente não tem muito contato, são poucos os contatos que temos para sentar e conversar, porque chega nos torneios, a gente chega às vezes 2 dias antes, 3 dias antes, é treino, hotel, é vídeo, é jogo, então você cruza Naquela conferência de imprensa que tem antes do jogo, né? agora nem isso mais tem. Não tem mais. Agora não tem mais. Então agora você cruza no refeitório, para comer, para No hall do almoçar, hotel. no hall. Aí você conversa, às vezes, um pouco antes de uma partida, um pouco depois da partida. Mas é um ambiente bem amigável. Existem os que são mais temperamentais, os que têm mais rivalidade, né? Comigo, de verdade, assim, eu não tenho do que me queixar. Eu tenho um relacionamento bom com colegas, né? Não tenho amizade mais é com o Zé, pela nossa trajetória. Eu converso muito com a Lang Pin, conversava, ela não está mais, né? Uhum. O Kira ali é um cara que sempre sentou com a gente, por a gente ter mais contato na nossa confederação, a gente está sempre nos continentais juntos, torneios que ele vai com a Pan-Americana, então a gente tem mais contato, é mais próximo da gente. Você ficou amigo do Kirli? Você é Sim. da geração dele, né? Sim, Como jogador, você era fã, então. É um ídolo também, né, cara? Imagina, a primeira foto que eu tirei foi com o Kira ali com a Mireia. Cara. Com os dois, imagina, cara. Coisa assim. Ruiz, né? A Mireia vive em Santo Domingo hoje. Ela vive lá com o marido. não dá pra tudo. jogar, não? Imagina. Ela tem uma amizade de muito tempo, é uma pessoa fantástica, assim, de amizade mesmo. Então, imagina uma foto com Kira de Mireia. Que isso, tá no quadro, né? Porra. Oh, não tem como não tá. Ô Marquinho, você falou assim, nós dominicanos, né? o Wagner tá aqui do lado. Mas assim, por exemplo, o técnico da Turquia, o italiano, né? Italiano. Ele deu uma criticada na seleção brasileira. Né? Como é que pega isso em você? Tipo, dominicano, mas brasileiro, assim. Sempre fala assim, esse cara tá louco, não? Você acha a mesma coisa que ele, que esse time não tem técnica? Nós estávamos assistindo esse jogo, inclusive, ao vivo, assim, e deu uma... Pô, esse cara tá louco, né? É isso mesmo, eu entendi o que ele falou, o meu inglês tá tão ruim assim que eu não entendi bem o que ele falou. Não, ele falou isso mesmo e tal. A gente procura ver o contexto, né?
de repente, ele falou de uma maneira para o time dele, não foi uma crítica à seleção brasileira, foi um momento de incentivar o time dele naquele momento que o Brasil estava com dificuldades, alguma coisa, enfim, para contemporizar, né, na verdade, mas que dá uma raiva, lógico. Lógico. E ele é um cara, não sei se é muito querido no meio, é um cara não tão bem. Ele acabou de falar que o negócio era amigável, você viu, né, Vagnão? Vocês viram aí, né? Mas é um cara assim, comigo. A gente jogou 2 vezes contra ele. Super na boa, assim, super tranquilo comigo, mas eu já vi alguns jogos dele contra a seleção brasileira ou contra outras seleções que eu falava assim, ainda bem que não foi contra a gente. Ainda bem que não foi contra a gente. Você acha que os técnicos italianos estão na moda hoje em dia? Porque eu já ouvi falar aqui no Brasil, assim, nossos técnicos estão parando no tempo, os italianos estão aqui, ó, estão muito mais atualizados. Como é que você enxerga isso? Eu acho assim, eu acho que o técnico brasileiro é fantástico. Eu acho que o cara que trabalha no Brasil trabalha em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Eu acho que o italiano, ele tem mais facilidade de rodar. Por empresários, porque eles não é que se preparam melhor, tem a facilidade da língua, quase todo italiano fala inglês fluente, que é uma facilidade também, nem todo técnico brasileiro tem o inglês como a segunda língua, então isso também passa a ser uma barreira, e trabalhar no Brasil não é que é muito bom, o nível do Brasil é muito bom, só que o italiano hoje em dia, se você for pegar assim, o técnico italiano na Itália não recebe tão bem, os salários dos técnicos italianos não são do nível das jogadoras, nem perto, mas eles têm muita facilidade de outros mercados, e a Europa tudo é muito perto, né? Então, você vê muito italiano bom trabalhando em clubes, hoje você tem eu acho que deve ter uns 10 italianos dirigindo seleções. Ficou, mas virou que nem no Brasil, técnico português, no futebol. É um momento, você acha? Então tá na moda, então, mesmo. Meio... Eles aproveitaram um bom momento, com bons empresários, que acaba... Entendi. Marquinho, você tá há 16 anos na República Dominicana, tá transformando o vôlei lá, né? A gente pode dizer isso, né? É um país que tem o beisebol como principal modalidade e o vôlei feminino é a segunda modalidade hoje na República Dominicana. E acredito que você tem uma parcela importante nesse crescimento. Mas, vamos voltar aqui. O Zé falou que tá com há 20 anos com a seleção. Ele já falou algumas vezes que a Paris deve ser a última. Bom, vamos pensar e imaginar que sim. Você trocaria hoje a República Dominicana pelo Brasil para ser o técnico da seleção? E como isso te pega? Como que você trabalha com essa possibilidade, né, no seu planejamento de futuro de carreira? Ale, é uma coisa assim, eu acho que todo brasileiro, ou todo italiano, ou todo americano gostaria de ser técnico da sua seleção. Eu não me excluo dessa situação. Eu gostaria muito de ser técnico da seleção brasileira. É um sonho. Eu não sei se vai pintar essa oportunidade, mas eu estou me preparando para. Então a minha carreira internacional tem sido, não que esse é o meu sonho de consumo, eu trabalho pensando nisso. Eu trabalho exclusivamente pensando na minha seleção, na República Dominicana. O meu trabalho é a minha dedicação é total, meu foco é total. Se um dia pintar uma oportunidade, um convite para ser técnico da seleção brasileira, eu quero estar preparado para o desafio. E eu acho que eu tenho trabalhado para isso. Agora, se pintar lógico que eu vou pensar. Lógico que eu vou pensar. Você vai pensar ainda, com vai muito sentar carinho. de cara. Não, porque, na verdade, eu acho que a gente tem que ter projeto. Eu não gostaria de ser convidado para tapar buraco. Eu gostaria de ser convidado para discutir um projeto a médio e longo prazo. Eu acho que a gente tem que trabalhar com metas, com objetivos e não com imediatismo. Eu acho que tudo tem que ser bem planejado. Como tem sido a minha carreira na República Dominicana. A gente chegou para trabalhar há 4 anos, já estamos há 16, com um trabalho de médio e longo prazo. Não seria diferente na seleção brasileira, ou se fosse para a seleção russa ou para a seleção italiana. Eu acho que a primeira ideia é sentar, estabelecer os objetivos e os planos. E organizar. Acho que isso é o mais importante. Então, vamos conversar, vamos expor os nossos objetivos. Se o seu objetivo for o mesmo que o meu, entendi. Tamo junto. Em Bauru, o pessoal não teve o mesmo objetivo que você?
Em Bauru não. Em Bauru nós tivemos algumas divergências nesse sentido, até de planejamento. A gente teve um primeiro contato, assim, eu tenho muito carinho pela cidade de Bauru, por pessoas em Bauru. A primeira experiência minha em Bauru foi fantástica, era só Bauru, não era SESI Bauru. 2015, né? 2015, temporada 2015-2016. Essa segunda temporada, que já era SESI Bauru, foi um pouco diferente, porque quando nós nos sentamos a primeira vez era uma coisa, e durante o trabalho, o projeto todo, as coisas foram mudando sem que fosse comunicado. Eu não gosto das coisas quando você combina uma coisa e a coisa não sai como foi combinado. Você combinou? Tá combinado. Se você mudou, você tem que me comunicar. Por que você mudou? Agora, se você analisar a trajetória, nós somos campeões paulistas invictos no Bauru, nós somos campeão da Supercopa, nós não nos classificamos para a Copa Brasil, para a fase final, perdemos o jogo do Fluminense em casa 3-2, esse eu acho que foi o nosso pior resultado, e nós ficamos em quinto, sexto na Superliga, fazendo uma quartas de final, perdemos 3-2 para o Minas, um jogo muito bom. Minas que ganhou. Não, foi o Praia. O Praia ganhou, mas fez a final. Fez a final. Mas um jogo muito bom, um jogo muito disputado, 3-2. Com um time de orçamento para ser sétimo, sexto, para brigar ali pelo sexto, sétimo lugar. Então, acho que o trabalho foi entregue. Foi entregue dentro do que nos entregaram. Mas só para entender, você foi demitido ou você pediu para sair porque você não concordou com as mudanças? Não, na verdade, assim, nós tivemos uma conversa, eles queriam que eu continuasse, me ofereceram 2 anos de contrato, só que eles queriam exclusividade. Sair da República Dominicana. Que eu saísse da República Dominicana, porque é a ideia do SESI. Né? A ideia do SESI era essa. Bauru, o vôlei Bauru não teria esse problema. O SESI tem como política isso. O SESI mudou a gerência. Lá. Então é um time que tem 2 cabeças pensantes ali, comandando. Exatamente. E o SESI entrou uma nova gerência que tinha esse plano, essa mentalidade, que queria o técnico exclusivo pro clube e não queria dividir. E nesse sentido eu falei, então, para mim é impossível. Não tem como eu continuar se é exclusivo, né? Então, para mim, muito obrigado. Isso não exclui a sua possibilidade de voltar a trabalhar no Clube Brasil? Ou você não pensa mais? Não, nenhuma, muito pelo contrário. Eu acho que desde que seja um projeto sério, um projeto para trabalhar, não é que eu só quero trabalhar se o time for para ser campeão. Não tem essa situação, não. Para mim, trabalhar é importante. Igual o atleta está na quadra o tempo inteiro, o técnico tem que estar na quadra também trabalhando. Então, esse período, para mim, de clubes, estar na quadra trabalhando passa a ser super importante também. Mesmo porque hoje eu tenho uma estrutura na República Dominicana que me permite não estar o tempo inteiro lá. Eu tenho pessoas da minha total confiança que o trabalho segue do mesmo jeito. Como eu tinha aqui em Bauru quando eu estava na seleção, eu tinha uma comissão técnica totalmente competente que mantinha o trabalho aqui. Então eu não vejo conflito nessa situação. Então eu acho que seria, para mim, sempre a possibilidade existe e eu estou aberto. Que legal, Marquinhos. Tomara que apareça, porque eu acho que é importante para o vôlei brasileiro, né? Porque assim, a experiência internacional que você adquiriu, né? O conhecimento e tal, é legal você compartilhar para a gente, né? Também, né? Eu acho que assim, tudo é troca, né, Ale? Tudo é troca. Do mesmo jeito que eu vou receber muita coisa, eu também posso dar muita coisa. Claro. Não acho que é por aí. Claro. Se eu pegar uma questão assim de olhando o voleibol brasileiro hoje, né? Você vê, você falou que na República Dominicana, hoje você consegue ter uma renovação mais rápida que você tinha no começo, né? Porque tem mais gente praticando. Ainda longe de ser uma quantidade ideal, mas pensando no tamanho do país, está sendo uma renovação ok. Como é que você enxerga, né? Você trabalhou no clube o ano passado aqui no Brasil, acompanha a Superliga, e você acompanha a Superliga porque é o seu trabalho e tal, você acompanha o vôlei brasileiro, as seleções. E as seleções de base, porque vocês se enfrentam, né, através da sua coordenação com os outros técnicos. Sim. Como é que você vê a renovação do vôlei brasileiro hoje? Ela está chegando em um bom número de quantidade e qualidade? Ale, eu tenho visto assim, eu vi a seleção infanto com meninas
de muita projeção, uma seleção infanto grande, forte. A seleção da Fofão, essa? Não, A é Fofão. infantil. A seleção é sub-17. Tá. É o primeiro torneio que teve, porque vai ser o primeiro Mundial ano que vem. Essa é a primeira vez que essa categoria participa a nível internacional, que vai ter Mundial ano que vem, sub-17. Então, o sub-19 e o sub-21. A seleção sub-19, eu vi meninas assim, muito interessantes. E a seleção sub-21 também, que as meninas já são realidade. Se você pegar a seleção sub-21, você tem a Luzia, que já é uma realidade, a Juju, a Líbero, a Lelê, a Aline, que acho que é sub-19 ainda, mas jogou na sub-21. Você tem algumas meninas muito interessantes, uma geração grande, uma geração forte. Eu acho que o Brasil é privilegiado nesse sentido. Lógico que existem gerações que não alcançam tantos objetivos, mas você tem gerações que são fantásticas. O problema do Brasil não é problema. O bom do Brasil é que as jogadoras são muito boas, então é difícil você trocar uma jogadora. Quantos anos ficou a Fofão jogando na seleção? Como é que você abre mão de uma jogadora como a Fofão? Como foi a Fernanda, como foi a Ana Moser, como foi a Márcia, uma geração fantástica. Depois você teve uma Mari, que apareceu jovem, teve a sua oportunidade, Jaqueline, Paula, Fabiana, Thaísa. Thaísa até hoje tem lugar em qualquer time do mundo, em qualquer seleção do mundo. Então, é difícil você substituir uma jogadora dessa. Então, é complicado você abrir mão de uma jogadora dessa para pôr uma jovem para jogar. Porque no Brasil existe quantidade e qualidade. Então, a Thaís estar jogando na seleção atrasa, por exemplo, a Luzia estar na seleção. Mas isso não é um problema. Graças a Deus que tem a Thaísa. Ainda bem que tem a Thaísa. Queria eu ter a Thaísa. Que não é o meu caso. O meu caso eu tinha a Valdez, que era a minha jogadora mais velha, a Vargas, mas eu já tinha, a reserva dela tinha 17 anos, que é a Dineire. Mas a Valdez jogou por muito tempo até a Dineire conquistar a posição dela. Hoje a Dineire é titular da seleção dominicana com 24 anos. Mas ela teve que remar. Mas a oportunidade dela apareceu com 17 anos. Porque eu não tinha uma outra na qualidade dela para aparecer. Então hoje você vê jogadoras... Carol Gataz, fantástico. Como é que você abre mão de uma jogadora como essa numa seleção? Lá eu não tenho esse problema. Prejudica quem tá na fila atrás, né? Exatamente, tá chegando, né? exatamente. Entendi o que você quer falar. Hoje a gente vive um momento no vôlei mundial de super opostas, né? A Vargas, né, da Turquia, que é uma cubana que joga pela Turquia, Egonu, que não jogou pela Itália. Até o cara caiu, né? Até caiu. Mas a menina que substituiu a Egonu é fantástica também, tem 21 anos, Antropova. Bom, mas não dá pra comparar ainda. Não, ela tem 21 anos, mas entra no meu bolo de opostas fora do normal, né? Fantástica. Nos Estados Unidos, como é que é o nome, né? Aqui não. Drew. Essa também é um absurdo. Como é que joga contra essas mulheres hoje em dia? E o que você vê isso? É uma tendência? Se você não tiver uma oposta dessa aí, você não vai conseguir fazer frente? Então, o grande lance é assim, você tem super opostas, né? Que é o que tem feito máquinas de fazer ponto. E você tem que adaptar os seus sistemas. Por exemplo, a americana é uma jogadora fantástica, mas ela é totalmente diferente da Boskovic, da Egonu, da Hack, da Isabelle Hack. A Isabelle Hack é mais próxima dela, que joga com mais velocidade. A Drew não joga com bola alta. Em compensação, a Boskovic joga com a bola saindo da câmera. É verdade. Né? A Egonu... Saindo da câmera é muito boa essa referência. A Egonu também, com bola saindo da câmera. Então, aí falar, mas o voleibol moderno é velocidade. Até depende onde, do material humano que você tem, né? Até onde? Depende do que você tem na sua mão. Se você tem jogadoras de bola alta que derrubam, para que você vai jogar com velocidade? A Vargas é a mesma coisa, é bola lá no teto, vem por cima do bloqueio. Eu tenho a Martinez, que é uma jogadora de 2 metros com um alcance fantástico. Então, são jogadoras que você não precisa jogar com velocidade. Agora, a americana é uma seleção que joga com muita velocidade. O Japão é uma seleção que joga com muita velocidade. A China, apesar de alta, é uma equipe que joga com muita velocidade. Então, tudo depende do que você tem na mão para estabelecer o seu sistema. Então, hoje você tem referências mundiais de times que estão ganhando com superopostas. Mas nada impede que o seu sistema dê certo contra esse time. Os Estados Unidos ganhou muita coisa
sem superopostas. Tanto é que a melhor oposta que eles tinham de bola alta, hooker, nunca se firmou na seleção. Verdade. Né? Sempre foram jogadoras... E uma jogadora incrível, né? De clube incrível. Fantástica, fantástica. Mas uma jogadora, sempre jogadoras com mais velocidade, porque o sistema de jogo deles era aquele. Então depende do seu material humano. Deixa eu aprender alguma coisa com você, né? Quando eu tô vendo o jogo, eu falo assim, como é que... Né, derrubando 25 pontos e tal, como é que faz pra bloquear ela? Não é a defesa que tem que jogar mais? Porque ela vai passar por cima do bloqueio, assim, pô, posiciona mais gente ali, porque eu brinco assim, defesa é posicionamento. Se você colocar um cone no lugar certo, a bola vai subir. O que a gente faz, por exemplo, a gente lá assim, tem jogadoras que são fantásticas, e a gente sabe disso. Vamos pegar exemplo a Boskovic. A Boskovic é uma jogadora que ataca bem para a diagonal, bem para o corredor, bem por cima do bloqueio e larga. Como que você posiciona? Você fala para o bloqueio estabelecer uma zona de incidência, de maior incidência dela, mas é uma jogadora que é difícil você ter maior incidência. Mas você tenta e você posiciona as jogadoras da defesa para tentar subir a bola. Ali é tentar subir. Então, que a gente, nas 2 vezes que nós ganhamos da Sérvia esse ano, a Boskovic fez os 25 pontos dela. 27, 30 pontos, ela fez. Mas ela fez 25 pontos atacando 100 bolas. Ela não fez 25 pontos atacando 40 bolas. Mas, em compensação, as outras não fizeram 15, 18. As outras a gente tem que parar. Porque ela vai fazer os pontos dela. O que a gente tem que fazer? Que os pontos delas não sejam fáceis. Que ela tenha dificuldade contra o bloqueio, contra a defesa. Eu tenho, nesse sentido, eu sou privilegiado. Eu tenho uma líbero fantástica, fora de série, que me garante uma situação bem interessante. Eu posso trabalhar com bloqueio e defesa sabendo que ali é uma garantia. Então isso me ajuda bastante também. Mas a ideia é que ela seja menos eficiente, porque os pontos ela vai fazer, só que depende de quantas bolas ela receber. Exatamente. A porcentagem de aproveitamento dela vai baixar, essa é a sua ideia. Você falou da líbero, né? Tipo, mas a Boskovic é uma oposta, tá sempre atacando na saída de rede. E a sua líbero, ela vai estar ou no corredor defendendo, ou de vez em quando no centro. Você não vai colocar lá na diagonal. Não, mas aí é que tá o negócio. Eu deixo mais corredor para a defesa. E o meu bloqueio se posiciona ali, facilita meu posicionamento de defesa da diagonal. Exato. Eu diminuo um pouquinho a incidência ali. Tentar obrigar ela a atacar onde você gostaria para ter maior chance. Exatamente. E aí a gente vai. Aí a mesma coisa a gente faz com as ponteiras, a gente faz com as centrais, é mais difícil porque é uma bola de velocidade, aí é mais posicionamento mesmo, inicial e vamos embora. Beleza. Vamos ver. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero que você escale sua seleção mundial, porque você é um cara internacional, né? Internacional. Sua seleção mundial, sua seleção do mundo. E queria pedir a gentileza de você escalar a seleção brasileira de todos os tempos. Não vou fazer agora, que você pode virar técnico daqui a pouco, né? Vai convocar alguém antes do tempo. Mas a seleção brasileira de todos os tempos. O que você quer começar primeiro? Ai, caramba. Só sexteto? Você não quer 12? Porra. Eu acho que vamos começar pela seleção mundial. Tá. Atual, tá? Atual. É o que você está enfrentando hoje. Tá. Eu gosto muito da Boskovic. Já percebi aí, não? Eu gosto bastante dela. Sua oposta. É a minha oposta. Eu gosto da levantadora da Polônia, Volos. Bastante. Ele é bem craque, né? Eu gosto da Yuan, a central número 1 da China. Yuan. Para mim é fantástica, número 1. Hoje eu gosto da Thaisa muito. Eu acho uma jogadora que caberia. Da líbero eu ponho a minha líbero. Apesar de achar que a italiana é muito boa, a De Gennaro, mas eu, por razões óbvias, eu prefiro a posição Castilho. de confiança, né? Posição de confiança. E eu acho a Castilho também muito fora da curva. Eu acho que não é exagero nenhum, não é só patriotismo, né? Eu colocaria a Brenda como líbero desse time. E as ponteiras...
Eu acharia um jeito de jogar aí com a Melissa, de ponteira, a Vargas, porque eu acho que com a Brenda eu consigo fazê-la jogar. Caraca. De ponteira. E eu acho a outra ponteira a chinesa Azul, que não está jogando ainda, mas eu acho ela... Que talvez seja a melhor jogadora do mundo. Né? Eu acho na ausência da Azul, eu traria a minha jogadora, aí sim, puxando sardinha pro meu lado, a Martinez. Cara, aí puxando sardinha pro meu lado. Eu fiquei torcendo pra você me falar a Gabizinha aqui, que eu sou fã da Gabizinha. Não, eu também acho a Gabizinha... Não, a seleção é sua. Minha seleção, a Gabizinha joga. Então a gente tem uma polonesa, uma chinesa, uma cubana turca, uma brasileira, 2 da República Dominicana, né? A Melissa e a Castilho. Se a Azul não jogar, eu... E 2 chinesas. Tá. Então vamos colocar a Azul jogando. Né? Então, para 2 chinesas, sim. Uma polonesa, uma cubana turca, né? Uma brasileira e uma dominicana. Cara, o time é bom, hein? Esse time é bom. Eu acho interessante. Ia ser difícil esse time jogar passando, defendendo, ia sofrer um pouquinho, mas atacando. Mas bola pra riba, né? E a 2 que atacam é com a bola fora da câmera. A levantadora é boa. A Vargas e a Boscovic. E a Boscovic, né? Que eu não falei na seleção. Seleção brasileira de todos os tempos. Vai ser só pra membros. Só pra membros? Então deixa no final, então. Só pra membros da seleção brasileira de todos os tempos. Do Marcos que vem. Se você não é membro se torne agora para você poder acompanhar a seleção de todos os tempos. Na descrição aqui desse vídeo tem um linkzinho, você clica lá e se torna membro. Além de nos ajudar, vai ficar muito mais bem informado ainda. Qual que é a sua expectativa de carreira, Marquinhos? O que você quer? Tipo assim, você sonha com seleção brasileira e tal, mas a sua realidade hoje é República Dominicana. Né? Você está beliscando coisas importantes. Chegou o momento? Ale, eu assim, isso é uma coisa que eu tenho comigo, assim, eu não gosto muito de planejar futuro. Eu acho que o futuro tem que ser, assim, o presente e o futuro imediato. Eu não gosto de projetar... nada a longo prazo? Nada a longo prazo. Nem investimentos? Assim, no sentido de carreira, assim, algumas coisas eu tenho planejamento a longo prazo, como o trabalho a médio e longo prazo, mas nesse sentido eu não gosto muito de ficar pensando a longo prazo. Então eu gosto assim, esse ano, o ano que vem e o próximo ano. O que eu quero? Então, no começo, o meu grande objetivo era participar de uma Olimpíada. Esse sempre foi meu grande sonho e eu estou indo para a minha 3ª. Então a gente vai. Então hoje eu quero tentar buscar uma medalha olímpica, que é um sonho distante, mas eu estou na competição. Então o primeiro passo já está dado. Eu estou na competição. O que vai acontecer vai depender do quanto a gente suar, de quanto a gente deixar na quadra e quanto a gente estar no momento ali na Olimpíada, porque a Olimpíada é muito do momento. Não adianta você se preparar bem, se chega lá, você não está no momento. É muito mágico, isso é muito incrível. Então eu acho que eu vou buscando alguns objetivos. Então, com a seleção dominicana, por exemplo, o meu grande objetivo hoje é tentar buscar uma medalha olímpica, e objetivos menores é tentar classificar para uma final inédita de uma VNL, que hoje é a competição, uma das competições mais importantes do calendário, e a gente vai traçando objetivos palpáveis, objetivos um pouco mais distantes, objetivos bem distantes. E vamos trabalhando em cima disso. Legal, porque o próximo objetivo o mais distante que você está enxergando é 2024, né? Tentar uma medalha. E os outros objetivos são caminhos para você tentar essa medalha, certo? Exatamente. Muito legal. E aí fica aquele negócio. Não deu para conseguir em 2024? Começamos um novo ciclo. Quais serão os objetivos? E a gente vai traçar os objetivos depois da confirmação de um novo contrato. Eu acho que cansa menos a cabeça, sabe? Assim, você consegue focar um pouquinho mais objetivo. Uma coisa que eu acho que você deve ter... Vou falar evoluído, tá? Deve ter evoluído com esse trabalho na República Dominicana, é que você, além da sua quadra, né, dos treinos e das competições internacionais que te dão uma base anormal, né? Tipo, além do que você possa imaginar, para cuidar de vôlei, você teve que enxergar no macro, né? Parte de organização passa toda por você, né? Exatamente. Que você coordena. Então você virou um CEO, né? né? Do vôlei. Bom, aonde que eu quero chegar? Se eu te perguntasse, o governo ou a CBV chegasse para você e falasse assim, a gente precisa discutir o esporte no Brasil. Qual seria a sua orientação para uma mudança, para a gente se tornar o que a gente quer mesmo, ser uma potência olímpica?
Eu acho, não, eu tenho certeza que tudo parte de planejamento. Eu não consigo ver hoje o esporte desligado da educação. Eu não consigo ver. E apesar de a gente ter exemplos fantásticos, mas que teriam que se adaptar à nossa realidade, porque não adianta a gente achar nos Estados Unidos tudo é perfeito, mas eu não vivo nos Estados Unidos, eu vivo no Brasil. A nossa realidade é totalmente diferente em todos os sentidos, né? Mas eu acho que a gente pode ter esse link e é importante para a gente ter esse resgate. Então eu acho que o grande planejamento nosso seria a primeira valorização do professor de educação física. Por que o professor de educação física? Porque é na escola que a gente vai ter o nosso celeiro, o nosso maior celeiro. E se a gente conseguir linkar a educação com o esporte, ou o esporte para todos, com o esporte de alto rendimento, eu acho que tem que ser esse o caminho. Vai ser um caminho longo, mas a gente não pode esperar mais. Eu acho que a gente está perdendo tempo. E está chegando um momento... Eu não sei se a gente chegou no fundo do poço. É difícil a gente falar de fundo do poço, né? Mas a gente não pode mais ir para uma Olimpíada pensando em ganhar 8 medalhas de ouro, 9 medalhas de ouro. Um país como o Brasil, do tamanho do Brasil, o número de praticantes de esporte que a gente tem no Brasil. Eu acho que o esporte pode muito mais do que a gente está entregando. Muito legal, Marquinhos. Eu também sou dessa opinião. Acho que tem que andar com a educação de mão dada com o esporte, porque você tira a criança da rua, você a motiva, dá uma possibilidade de vida. Se não funcionar no esporte, vai ter, né, a condição de educação que pode levar ela para outro caminho e ser legal. Tô aqui, né? Eu tô aqui, eu sou um jornalista que começou com esporte na educação na escola. Eu acho que as coisas não são concorrentes. Exato. Elas são complementares. E quando você melhora as duas coisas, você está melhorando a saúde, você está melhorando o social, porque tudo é intrínseco, tudo é ligado. A pessoa sana, a pessoa que pratica esporte, vai menos no hospital. Você desafoga um pouco a saúde. A pessoa bem instruída, ela sabe que ela não tem que se automedicar, por exemplo. Ela sabe que ela tem que procurar profissionais. E a gente vai evitando um monte de coisas, né? A criança sai da rua, a criança está mais longe das drogas, está mais longe do crime, está mais longe de um monte de coisa. Se ela está numa quadra, se ela está num campo, se ela está num ginásio, se ela está praticando ginástica. Não estou falando só do voleibol, né? Eu acho que tem que ser uma política esporte. Marquinhos, a gente está chegando ao final. A bola é cenográfica, mas ela serve para alguma coisa no finalzinho. Segura ela aí com todo o carinho que você tem e me diga o que ela representa na sua vida. Caraca, Lê, eu acho assim, eu descobri o voleibol com 10 anos de idade. E eu acho assim, não foi eu que escolhi o voleibol me escolheu. E eu devo tudo a uma bola. Então, assim, eu estudei graças ao voleibol, eu me formei graças ao voleibol, o meu trabalho foi todo com o voleibol, tudo que eu tenho hoje de patrimônio, e eu acho que o meu maior patrimônio são as amizades que eu fiz, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu conheci, as pessoas que eu levo comigo, e foi graças ao voleibol. Então eu acho que isso não tem como você representar só, é uma bola, mas para mim é uma bola. Tem sido a diferença da minha vida. A bola é o mundo, né? Marquinhos, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, assim. Sou fã da pessoa física e da pessoa jurídica, né? E eu acho que ninguém fica tanto tempo por acaso ou por sorte, né? Tem que mostrar competência e você tem feito isso por onde você tem passado. 16 anos criando uma modalidade num país que não tinha essa modalidade praticamente. Então, parabéns pelo seu trabalho, que você tenha muito ainda mais sucesso ainda, não só na República Dominicana, mas nos possíveis clubes que você for assumir, e torço infinitamente para você voltar a trabalhar no Brasil, para a gente ter esse contato mais próximo. Beleza? Muito obrigado pela oportunidade. Ale, você sabe que você é um amigo. A gente é difícil falar amigo, né? Porque a gente tem muitos colegas, tá? Mas você é um amigo e graças à bola, né? E você pode contar comigo aí para o que for. Show. Marcos Kiviek. Mas, né, agradecendo a Tizão Digital e a Ace Negócio, lembrando para você que agora a gente entra no papo só com os membros. Membro Ace. Se torne membro Ace.
acionando aqui o link que está na descrição desse vídeo. Beleza? Um abraço para você, até a próxima.